Meu nome é Giovana Luiz Diniz Silva, meu RA é 256744 e esse é o vídeo referente ao trabalho final da disciplina de Administração de Empresas. Bom, o objetivo do nosso trabalho é realizar um estudo de caso sobre uma empresa real, com o intuito de entender melhor como que ela funciona por dentro e como que ela está posicionada no mercado. E diante dessa proposta, a empresa que a gente escolheu foi o escritório Lazarotto e Show Arquitetura, que é um empreendimento localizado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, em que a sua principal atuação é com projetos residenciais e comerciais. E para aprofundar o nosso estudo, a gente fez uma entrevista com uma das sócias do escritório, a Deise Lazarotto. E a partir disso, a gente conseguiu entender melhor a história da empresa, os desafios enfrentados e a forma como ela é gerida. A missão principal da empresa é atender o cliente da melhor forma possível, criando lares que sejam funcionais e esteticamente agradáveis. Os valores fundamentais são responsabilidade e compromisso com as necessidades dos clientes. Durante a entrevista, foi ressaltado que há uma linha tênue entre o que é bonito e o que o cliente realmente quer, mas a satisfação do cliente sempre vem em primeiro lugar. A funcionalidade é priorizada, lógico, mas sem ela o projeto não se sustenta. Sobre possíveis conflitos entre arquitetura e engenharia, o entrevistado comentou que muitos clientes chegam com referências de redes sociais, como Pinterest e TikTok. Apesar de visualmente atrativas, algumas dessas ideias são inviáveis tecnicamente ou financeiramente, exigindo adaptações à realidade do projeto. Bom, agora falando sobre o organograma do time da empresa, a Lazarotto Show Arquitetura tem uma equipe composta por duas sócias, a Deise Lazarotto e a Mariana Show, e também por uma arquiteta contratada, uma estagiária de arquitetura e uma estagiária do curso técnico em edificações. Em relação ao trabalho executado, a empresa também possui várias frentes. Então, primeiramente, existe a divisão dos clientes localizados no Brasil, que estão sob responsabilidade da sócia Daisy, e os clientes localizados no Paraguai, que são conduzidos pela Mariana. Já em relação ao trabalho executado, a empresa também é dividida em duas frentes. Então, tem uma executiva e outra criativa. A parte criativa é aquela voltada à concepção dos projetos. Então, vai desde as primeiras reuniões com os clientes até a definição de ideias mais concretas. E essa etapa acaba sendo liderada principalmente pelas sócias. E já a parte executiva envolve a elaboração técnica dos projetos e é realizada com a participação ativa da arquiteta contratada e das estagiárias. E, bem, durante a entrevista com a Daisy, também foi discutida a possibilidade de uma reestruturação do organograma do escritório. E foi comentado com a gente que, com o aumento da demanda por projetos, a equipe reconhece que o ideal seria expandir. Então, eles contariam com pelo menos a contratação de 3 novos profissionais e também com a criação de um departamento próprio de marketing. No entanto, também foi mencionado um desafio relevante, que seria a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, tendo em vista que, no ramo de arquitetura, muitos recém-formados, por vezes, optam por abrir seus próprios escritórios, o que dificulta a formação de uma equipe fixa. Meu nome é Diego, RA 2502554, e eu vou falar sobre a matriz SWOT. Alguns pontos fortes que a gente abordou é a satisfação do cliente, então eles buscam fazer uma reunião com o cliente para ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que dá para mudar, então tem um tratamento personalizado. A divisão organizacional entre os funcionários é bem estabelecida, entre o setor criativo e administrativo explorando o que é melhor, né, o dos funcionários, e eles têm bastante tempo de mercado, que faz com que tenha uma fama já local para buscar clientes. Os principais pontos fracos é o poucos funcionários, então ainda falta contratar pessoas para melhorar o serviço. E o marketing digital ainda é fraco e, além disso, tem poucos conhecimentos de novos softwares e ferramentas devido aos maioria dos funcionários já terem se formado há um grande período. Bom, de oportunidades, a localização é um lugar que fica na fronteira de Foz do Iguaçu, Brasil-Paraguai, então consegue tanto os clientes brasileiros quanto de outros países. Tem vários estagiários que têm diferentes idades que conseguem trazer, né, novas ideias para a empresa, porém, ainda os funcionários antigos têm que passar pelo processo de educação para implementar esses novos métodos, então ainda tá trazendo para a empresa a partir dessa diversificação. Eles participam de feiras criativas para descobrir novas ideias, para trazer para os novos clientes essas novas tendências do mercado da arquitetura. As principais ameaças são as principais ameaças mesmo para a arquitetura, que é bastante concorrência, bastante escritórios já estabelecidos, pouco de mão de obra qualificada com permanência, muitos dos funcionários acabam saindo para criar seus próprios escritórios, o que faz com que poucas pessoas fiquem, precisam de novos treinamentos, além da diferença de vários setores de trabalho, justamente com a parte dos engenheiros civis e também construtores civis que possam fazer com que o trabalho seja concretizado, né, não fique só no papel.
Abordando agora sobre a gestão da qualidade do trabalho da empresa, que é tido como um dos pilares centrais do escritório. E isso se reflete no compromisso das sócias com a entrega de projetos técnicos, estéticos e viáveis. E um dos primeiros cuidados é na escolha dos softwares. Então, foi optado por usar ferramentas com as quais as sócias já tinham domínio, como o AutoCAD e o SketchUp, junto com programas de renderização. E durante o desenvolvimento dos projetos, são feitas várias revisões, como checagem de medidas, compatibilidade com instalações e a viabilidade construtiva. E durante a reunião que a gente teve, a sócia Daisy ressaltou que o objetivo não é só entregar imagens bonitas, mas também garantir que cada projeto possa, de fato, ser executado com segurança e qualidade. No que diz respeito ao controle de qualidade, a empresa conta com diversas ferramentas de gestão. Eles contrataram uma empresa especializada em gerenciamento de projetos, utilizam o Trello para acompanhar o andamento das tarefas, além de planilhas em Excel mantidas pela gestora. Todo o processo é mapeado desde a entrada do cliente até a entrega final. A gestão inclui reuniões semanais, distribuição de tarefas entre os colaboradores e um quadro geral com status de todos os projetos, o que permite cumprir os prazos e acompanhar de perto cada etapa. Agora, em relação a outros aspectos, não existe um regulamento interno, né, escrito. O que acontece é que, como tem uma equipe pequena com convívio diário, faz com que as pessoas conversem entre si e tenham um tratamento correto, então existe essa parte de treinamento. Tem bastante estagiários também que passam por esse período de treinamento, além de um período de experimentação que a pessoa passa para ver se adapta à empresa. O processo seletivo basicamente consiste na divulgação em redes sociais, né, para novos funcionários e para novos estagiários, basicamente grupos de faculdades locais procurando esses estagiários. Acontece a pré-seleção dos currículos e depois acontece a entrevista e o processo de experimentação para ver se a pessoa se encaixa. Os benefícios além dos salários, não tem nada assim de plano de saúde, de vale refeição, e a maioria dos contratos são PJ. A parte de estágio é feito pela CIEE, então é o padrão, né? E, porém, com a permanência do funcionário na empresa, existe um incentivo de aumento de salário para que a cada ano que o funcionário permaneça, tenha um crescimento maior na parte do salário. Então, agora entrando na segunda parte, meu nome é João Vitor e a gente vai tratar principalmente no módulo 2 sobre a natureza da organização e como ela se relaciona com a sustentabilidade. De início, eu já destaco que foi bem fácil classificar o escritório. Se trata de uma organização privada pertencente ao segundo setor da economia. Uma das suas principais características são a assunção de risco, o profissionalismo e a livre concorrência. E apesar da busca pela economicidade, que é o lucro, o escritório não deixa de lado seu principal propósito, que é equilibrar o lucro com o impacto estético, social e ambiental. Um dos exemplos que a gente vai falar melhor para frente é o projeto social Fraternidade o Caminho. Em relação à natureza jurídica do escritório, se trata de uma sociedade limitada formada pelas sócias Daisy Lazarotto e Mariana Show. Nesse modelo, a responsabilidade é limitada ao valor investido no negócio, o que é extremamente positivo porque acaba protegendo bem o patrimônio pessoal de cada um dos sócios. Em relação à legalidade, o escritório possui contrato social registrado e CNPJ. E a principal vantagem desse modelo, como eu disse, é a responsabilidade limitada a cada um dos sócios e também a possibilidade, ou melhor, a obrigatoriedade de múltiplos donos, o que favorece uma melhor divisão de tarefas e, através de uma sinergia unindo investimento e dedicação, o desempenho do negócio tende a melhorar cada vez mais. Em relação à tecnologia e sustentabilidade, formalmente não tem nenhum compromisso detalhado, seja ambiental ou tecnológico, mas na prática a gente percebe uma preocupação evidente no dia a dia e nos projetos. Mais especificamente sobre a tecnologia, que é um aspecto muito importante para as sócias, elas informaram a gente que estão sempre buscando atualizar constantemente os materiais e softwares, então para isso elas participam de muitas feiras, muitos cursos e muitos treinamentos. Um exemplo de tecnologia implementada no dia a dia é a visualização 3D bem realista que elas usam para mostrar o projeto para os clientes. Já a abordagem sustentável e social, as sócias sempre planejam o melhor reuso da água e a utilização de painéis solares. E, claro, acessibilidade para cumprir o propósito social da empresa. E seguindo nessa linha, o Matheus vai falar agora sobre as ODS. As práticas do escritório se conectam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS. Elas participam de iniciativas, como o projeto Fraternidade do Caminho, que é um projeto social,
projetando galpões e cozinhas solidárias, o que se alinha ao ODS 1. Além disso, os projetos mostram uma preocupação com o reuso de água e instalações de painéis solares, contribuindo com os ODS 6, 7 e 13, que tratam de água limpa, energia acessível e combate às mudanças climáticas. E um ponto importante é o foco delas em seus projetos em acessibilidade, pensando em idosos e pessoas com mobilidade reduzida como cadeirantes. Isso reforça os ODS 10 e a 11, voltado para cidades mais inclusivas. Essa visão sustentável também se reflete nas práticas ESG do escritório, que envolve pilar ambiental, social e de governança. No aspecto ambiental, além da preocupação com reuso de água e energia solar, a Deise também comentou que elas sempre estão buscando materiais mais sustentáveis, participando de feiras e cursos, sempre se atualizando. E no pilar social, o envolvimento delas em projetos sociais e essa questão de acessibilidade nos espaços residenciais. E já na governança, destacam-se decisões éticas e uma comunicação transparente. Um exemplo é a escolha por parcerias com especialistas em projetos que não são da área delas, o que mostra responsabilidade e profissionalismo da parte delas. Falando sobre conformidade, o escritório sempre está atento às legislações, desde normas de condomínio até leis municipais e federais. E como mencionei antes, quando o projeto exige um conhecimento técnico muito específico que não é da área delas, como aprovação no Corpo de Bombeiros, elas buscam apoio de especialistas nessas áreas. E essa é uma forma inteligente de garantir que tudo seja feito dentro das regras. Pensando no futuro, o escritório tem grande interesse em tecnologia e conceitos de cidades inteligentes. A Deise comentou que os clientes já pedem visualizações 3D mais realistas e que há o interesse delas, o desejo de integrar mais automações e sistemas modernos nos projetos nas residências. O problema é que o principal desafio para elas hoje em dia é a falta de mão de obra qualificada, já que o escritório atua no interior. Embora elas acompanhem as tendências, as novas tecnologias, aplicar isso na prática ainda é uma dificuldade por conta disso. Essa falta de profissionais qualificados é o maior obstáculo para o escritório avançar nas soluções tecnológicas. Então, por isso, sugerimos a realização de parcerias com instituições de ensino locais, contribuindo para a formação desses profissionais, criar uma rede de contatos com trabalhadores de outras cidades, também investir mais no marketing digital do escritório. Para concluir, o escritório mostrou que, mesmo sendo pequeno, tem uma boa gestão e forte compromisso com a qualidade e satisfação com os clientes. Suas ações estão alinhadas às ODS e aos princípios ESG. Mas que o principal desafio, como vimos anteriormente, é a falta de mão de obra qualificada na área tecnológica. Mas que, superando isso, o escritório tem tudo para crescer, ainda mais, e se consolidar no mercado.